Olá, eu sou a professora Letícia e hoje eu vou falar sobre os gêneros literários. Mas antes de começar a explicar cada um deles, eu vou falar sobre o gênero do discurso. O que é o gênero do discurso? Quando interagimos com outras pessoas por meio da linguagem, seja a linguagem oral, seja a linguagem escrita, produzimos certos tipos de texto que, com poucas variações, se repetem no conteúdo, no tipo de linguagem e na estrutura. Esses tipos de texto constituem os chamados gêneros do discurso ou gêneros textuais e foram historicamente criados pelo ser humano a fim de atender a determinadas necessidades de interação verbal. De acordo com o momento histórico, pode nascer um novo gênero, podem desaparecer gêneros de pouco uso ou, ainda, um gênero pode sofrer mudanças até transformar-se num novo gênero. Numa situação de interação verbal, a escolha do gênero é feita de acordo com os diferentes elementos que participam do contexto, tais como quem está produzindo o texto, para quem, com que finalidade, em que momento histórico. Os gêneros discursivos geralmente estão ligados a esferas de circulação. Assim, na esfera jornalística, por exemplo, são comuns gêneros como notícias, reportagens, editoriais, entrevistas e outros. Na esfera da divulgação científica, são comuns gêneros como verbete, dicionário, enciclopédia, artigo ou ensaios científicos, seminário, conferências. Já na esfera artística e cultural, temos os gêneros literários, lírico, épico e dramático. E é sobre esses que eu vou falar. Bom, então o que nos interessa são os gêneros literários. Mas, afinal, o que são? Os gêneros literários são classificações em grupos dos inúmeros tipos de obras literárias que existem. Então, a classificação ela é muito antiga, tá? Ela vem lá de Aristóteles, foi ele quem deu essa classificação. Naquela época, ele subdividiu em três: gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Então, eu vou falar agora sobre cada um desses gêneros. Bom, o gênero dramático, quando a gente fala em gênero dramático, lembrem, encenação, palco, atores, não existe um narrador, existem pessoas que decoram textos e encenam. Então, o gênero dramático é a ação. O gênero dramático expõe o conflito do homem, do seu mundo, as manifestações da miséria humana. São textos para serem encenados, não existe narrador no dramático. A história é mostrada no palco e representada por atores. Existe uma sequência rigorosa de cenas e relações de causa e consequência. Dentro do gênero dramático, nós temos tragédia, comédia, a tragicomédia, a farsa, o alto, o drama. Bom, na sequência, nós temos o gênero épico, palavra narrada. Na antiguidade não existiam livros, não existia o livro impresso, não existia o livro escrito. Então os livros eles eram memorizados, então eles eram narrados, eles eram contados. Existia um narrador que contava essa história de memória para o seu público ouvinte. Então existia alguém que contava e existiam as pessoas que escutavam, por isso palavra narrada. E o gênero épico, ele era todo em verso, então eram poemas épicos, eram narrações em verso, tá? Então, temos bastante conhecido a epopeia. E é a partir do gênero épico que sai o gênero narrativo. Então, o gênero narrativo é um desdobramento do gênero épico. E dentro do épico, nós temos
o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula. E é dentro desse gênero que nós temos aqueles velhos e conhecidos nós. Narrador, primeira, segunda, terceira pessoa, enredo, estrutura narrativa, conflito, né? Os personagens, tem o protagonista, antagonista, personagem principal, secundário. Temos o ambiente, o cenário onde acontece toda a história e o tempo, que é quando. Então, esses são os elementos narrativos. Lembrando, então, que o gênero narrativo é um desdobramento do gênero épico. E quando eu falo em gênero épico, eu não posso esquecer de citar os exemplos clássicos, né, do gênero épico: Ilíada, Odisseia, Eneida, e mais atual um pouco, os Lusíadas. Seguindo então o estudo dos nossos gêneros, o último, o gênero lírico. O gênero lírico tem esse nome em função do instrumento lira. Se a gente voltar lá, gênero lírico, palavra cantada. Quando ele era apresentado, ele era cantado acompanhado justamente do instrumento lira, da lira. Então, por isso, palavra cantada, por isso também o nome lírico, tá? Nesse gênero, a gente encontra a manifestação do eu lírico, que é a voz desse discurso, que é o eu que fala neste texto, que expressa suas emoções, seus sentimentos, suas ideias, suas impressões. São textos subjetivos. Normalmente os pronomes e os verbos estão em primeira pessoa. Ele pode ser escrito tanto em verso quanto em prosa. Ele explora a musicalidade das palavras. Então, gênero lírico, eu lírico, base principalmente em forma de poema, mas também encontrado em prosa. Temos, por exemplo, soneto. Lembrando o que é o soneto. O soneto é aquele poema com forma fixa, uma estrutura fixa de versos e estrofes. Quatro estrofes, sendo 2 quartetos e 2 terceiros. Bom, fiz uma explicação bastante rápida, mas tentei explicar cada um dos gêneros, salientando essas principais características. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, questionem na hora que forem responder os exercícios, na hora que estiverem lendo, surgir alguma dúvida, me procurem, mas não fiquem com a dúvida, certo, pessoal? Espero que fiquem todos bem e até mais.